Olá, telespectadores e internautas que acompanham aqui o canal 23. Grande abraço para vocês. Mais uma vez nós voltando aqui com o Star Entrevista, um programa que traz personalidades de Penápolis, da região, pessoas que influenciam positivamente a nossa vida. E hoje nós temos aqui conosco o pastor Oséias Caleb Gonçalves da Silva, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Penápolis. Trouxemos o pastor aqui pelo testemunho de vida que o pastor tem, para ele contar a história nossa, um pastor que veio do Rio Grande do Sul, que já esteve em Penápolis, saiu para cumprir obrigações da igreja em outra cidade e agora retorna em Penápolis novamente, numa religião, num evangelho muito conhecido no Brasil todo, o Evangelho Quadrangular, da Igreja Quadrangular, uma igreja conhecidíssima. Eu gostaria já de agradecer aqui a presença do pastor, muito prazer em tê-lo conosco pela primeira vez aqui no canal 23, apresentando o senhor aqui para Penápolis, apesar que o senhor já esteve aqui, Tem muita gente que vai ver o senhor agora na televisão e vai falar, olha lá, o pastor já esteve aqui em Penápolis, agora voltou ele lá na televisão. Tudo de bom? Tudo bem, para mim também é um prazer estar aqui, é uma honra na verdade, participar desta programação. Estive aqui há alguns anos e, graças a Deus, cumprimos aquela etapa no ministério, continuamos nossa jornada e fomos convidados novamente a retornar a esta cidade, agora, neste caso, pastorear a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor, nós vamos falar tudo da vida do senhor, tudo que aconteceu, como o ministério da Igreja Quadrangular aconteceu na vida do senhor, a forma, o estudo que o senhor teve, é até bom para o telespectador que não é evangélico entender a formação de um pastor. É porque muita gente fala, pastor é porque fez coisa errada na vida, foi ser pastor. Tem muita gente que tem essa ideia errada, dos pastores, e o pastor é pelo contrário, tem um histórico, um testemunho de vida muito importante, E eu queria, mais antes de tudo, que o senhor falasse da Igreja Quadrangular. Eu queria que o senhor me tecesse para o telespectador por que a Igreja Quadrangular, quais as diferenças que existem entre as diversas igrejas evangélicas hoje existentes no Brasil. Bom, eu nasci em berço evangélico, então eu conheci o Evangelho desde pequeno, mas o que trouxe uma transformação para a minha vida foi conhecer o Evangelho Quadrangular. O Evangelho Quadrangular, ele é o evangelho pregado nas outras denominações, é a Bíblia Sagrada, e chamamos de quadrangular, esse nome que às vezes causa alguma interrogação nas pessoas quando ouvem o nome quadrangular, e perguntam, mas o que tem que ver quadrangular? Não se refere a 4? Sim, a 4 mesmo. Porque nós acreditamos que o evangelho quadrangular é o evangelho completo. O 4 simboliza completo, simboliza o total, simboliza o perfeito. Então por isso que chamamos de evangelho quadrangular, porque ele é baseado em 4 aspectos. E de qualquer um desses aspectos que se vê, a gente vê esses 4 ângulos, que é Jesus, que torna o evangelho completo. Então, porque nos evangelhos Jesus é apresentado como o Salvador, o batizador no Espírito Santo, o mestre que há de vir e o Senhor que cura. Então, cada evangelista apresentou para a sua época, para o seu povo, Jesus desta forma. E esses 4 aspectos principais, então, trazem o nome, mas não só pelos 4 aspectos, mas por uma revelação que a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular teve quando pregava numa tenda, isso lá nos Estados Unidos ainda, na verdade, naquele dia, ela teve aquela revelação pregando o que intitulou depois como o Evangelho Quadrangular, porque ela foi baseada em Apocalipse 21:16, que diz, e a cidade, ela é quadrangular. Então, o nome ligado à mensagem que ela estava pregando, que é a visão de Ezequiel, Ezequiel 1:10, que mostra que ele viu 4 rostos, e nesses 4 rostos, ela entendeu que aquilo ali tipificava Jesus, aquele querubim. Os 4 rostos são o rosto do leão, o rosto da águia, o rosto do boi e o rosto do homem. E ela ligou isto com os evangelhos, que apresenta Jesus também destas 4 formas. E com este nome quadrangular, a cidade quadrangular, ela viu que estava tendo uma revelação de Deus do início, do Antigo Testamento, o Novo Testamento e a conclusão, o Apocalipse. Então ela viu que era o começo, o meio e o fim ali, o alfa e o ômega,
o alfa e o ômega sendo revelado a ela na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso, o nome ficou conhecido como Evangelho Quadrangular, porque na época que ela pregava, muitas pessoas conheciam a palavra, conheciam o Evangelho, e eles perceberam que aquela era uma forma diferente de mostrar, a presença de Jesus, tanto na Bíblia como no nosso tempo. Pastor, e a Igreja Quadrangular é uma das mais tradicionais, né, das religiões evangélicas, uma das mais antigas, né? Sim, na verdade não chega a ser a mais antiga, mas a Igreja Quadrangular, ela não é a mais antiga pentecostal do Brasil, mas ela é a igreja que trouxe o Evangelho e o ministério do Espírito Santo, o Pentecostes, de uma maneira a poder chegar a mais pessoas. Então, a igreja evangélica no Brasil, ela era uma igreja conservadora e uma igreja limitada às paredes do templo. Um pouco disso era pelo sistema, o próprio sistema do governo, na época que a igreja estava aqui, que procurava evitar as aglomerações de pessoas e alguma coisa que expandisse muito. Então, as igrejas, elas se localizavam mais nos templos. E o Evangelho Quadrangular chegou nos anos de 1950, precisamente em 1951 começou as atividades, a pregar o Evangelho e a divulgar o Evangelho através de tendas, que o pessoal intitulava Tendas de Jesus, inclusive aqui de Penápolis. Aqui em Penápolis chegou o Evangelho Quadrangular numa tenda, lá pelos anos de 1960. Eram feitos cultos em uma tenda. Em tendas, as tendas vinham, montavam-se, o título do trabalho era Cruzada Nacional de Evangelização. E assim se espalhou por todo o Brasil. Mas nem sempre se fixava naquele lugar. Pregava o Evangelho, trazia o Evangelho e as pessoas que conheciam Jesus eram encaminhadas para as igrejas, se encaminhavam para as igrejas que tinham na época. Como havia uma dificuldade, algumas igrejas às vezes não recebiam alguns crentes que não entravam dentro daquele padrão, aquele sistema da igreja, não se quadravam naquele sistema. Então muitas pessoas ficavam excluídas às vezes da participação. E o Evangelho Quadrangular é um evangelho, começou a pregar uma mensagem inclusiva. A intenção era incluir e não selecionar os crentes. Para o telespectador ficar um pouco mais familiarizado, qual é a diferença da igreja pentecostal da igreja mais conservadora na prática? Bom, a igreja tradicional, a igreja que é uma igreja conservadora, são as igrejas que ainda preservam o Evangelho, e elas são seletivas na questão do batismo com o Espírito Santo, acreditar em milagres, na cura divina. Então hoje muitas tradicionais já estão sendo avivadas, elas já têm uma nova perspectiva em ver a obra do Espírito Santo e até já aceitam algumas das manifestações dos dons, mas tradicionalmente a igreja tradicional ela é conservadora. Não se fala muito hoje em dia em doutrinas que davam uma identificação bem clara para a gente entender o que era metodismo, presbiterianismo, o que era pentecostalismo. Então hoje já não se define mais assim. As igrejas não querem mais que isso seja uma barreira para criar separação ou divisão. A intenção hoje é que as igrejas estejam unidas, estejam juntas, levando as pessoas a conhecer Jesus, que é a essência de tudo. Aqueles que querem se aprofundar, eles vão tendo conhecimento então, vão buscando esse conhecimento. Mas o importante é que a pessoa abra o coração para Jesus fazer a obra na vida dele. Então aí tem o tradicional, que ainda conserva muitas coisas, algumas leis rigidamente da sua doutrina, daquilo que é tradicional e não se atualiza, é conservador. A igreja pentecostal já acredita na obra do Espírito Santo, cura divina, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E após a igreja pentecostal, que no caso a igreja quadrangular chegou no Brasil trazendo este Pentecostes, mas de uma forma agora a alcançar o povo, porque antigamente só era aceito uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ou exercer, ou viver os dons do Espírito Santo, se ela estivesse dentro daquele padrão, que a igreja colocava como a forma do crente, aquela figura que ainda hoje muitas pessoas ainda visualizam como sendo um crente. O crente tem que ser aquele lá certinho, de terno e gravata, sem bigode, sem barba, a mulher de cabelo comprido, coisa e tal, como às vezes
a gente vê até algumas novelas, né, algumas coisas que parece que não se atualizam, parece que eles não veem o que é o Evangelho hoje, ainda continuam fazendo aquela figura, aquela caricatura, eu digo assim, né, de um crente que serve muitas vezes de piada até mesmo. Mas o crente não é isso, né? Naquela época, o crente que era desta forma, na verdade já estava além do seu tempo e era uma característica, né, de conservação, mas para conservar, né, a sua forma de vestir sobriamente, como a palavra de Deus diz. Então, sem exageros. Pastor, agora que nós já demos uma prévia, mais ou menos, de como funciona a igreja quadrangular, né, de como tem a sua doutrina fixada, vamos falar um pouquinho do pastor. Né, o pastor que é gaúcho, né? Sou é do gaúcho. Rio Grande do Sul. Nasci Conta um pouquinho da história do pastor, até ele virar pastor. Olha, tem alguns detalhes assim que eu creio que são importantes e marcantes na minha vida, né? Porque eu me criei em berço evangélico, meu pai, né, membro da Assembleia de Deus, na verdade, no Rio Grande do Sul, minha mãe, né, foi professor de escola bíblica, diaconisa. Então eu tive uma formação, tive um início, e a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar enquanto pequeno, que depois de grande não vai se desviar. Mas aos 14 anos, né, meu pai trabalhava na Corsan, que era a empresa de água e saneamento do Rio Grande do Sul, e por causa disso, né, muitas mudanças. E nós fomos morar em Porto Alegre, né, na capital, e quando meu pai saiu, se desligou da empresa e foi trabalhar em outras áreas, né, foi pedreiro, carpinteiro, né, e graças a Deus sempre foi muito disposto, mas sempre servindo ao Senhor, né. Na igreja ele foi promovido algumas vezes, né, foi porteiro, foi auxiliar, foi diácono e já era presbítero quando ele adquiriu uma casa na cidade de Guaíba, né, que é cidade ali da satélite, né, encostado em Porto Alegre. Isso. E adquirindo essa casa, nós mudamos também para ir aos cultos em outra igreja. E nessa época minha mãe veio a falecer, né, ela teve na verdade um infarto, né, foi fulminante. E eu tinha 14 anos, né, mas já participava em algumas atividades na igreja. Só que com essa mudança, então nós fomos morar, no bairro que nós fomos morar, ficava distante da igreja, então nós não íamos seguidamente, apenas nos domingos. E como naquela época a igreja ela tinha ainda essa característica de padrão, esse padrão, né, então a gente não chegava e era logo já recebido, né, com toda aquela euforia, com toda aquela alegria, né, como hoje é mais fácil a chegada de uma pessoa na igreja. Naquela época a gente chegava, a gente tinha que quebrar primeiro aquela barreira da chegada, porque a gente era visto com um olhar de desconfiança, né? Será que esse é bem crente? Será que é crente mesmo? Será que é uma boa influência? Será que não, né? Então isso era para todos, né? Tanto adultos como jovens, principalmente adolescentes, né? 14 anos. Então nós chegamos lá, graças a Deus, e nessa época que a minha mãe faleceu, eu então não consegui mais ficar ainda morando, mesmo tendo duas irmãs, ficar morando na capital, me sentia muito sozinho e sentia muita falta da família nesse momento, e uma das minhas tias pediu para mim ir para o interior então e morar com ela, porque o medo dela é que eu estando na capital e sem, né, o limite, né, da mãe, a rédea curta, né, da mãe, eu fosse me perder por causa das más companhias. Então nesse tempo eu fui para o interior do Rio Grande do Sul, e lá, na verdade foi lá no interior do Rio Grande do Sul que eu acabei saindo dos caminhos do Senhor, ficando um tempo fora do caminho do Senhor, conhecendo muitas coisas que desagradam a Deus, na verdade, né? Vivendo a vida como que parecia ser bom e na verdade não era, né? Então, sem muita preocupação, né? No interior do Rio Grande do Sul, inclusive Alegrete foi uma das capitais farroupilha, então lá existe muito forte, né, a tradição gaúcha, né? Então muitos CTGs na cidade, e então aquilo ali era uma festa seguida, né, bailes, e eu ia por curiosidade, né? Então ia lá, né, não vestia pilcha gaúcha, né, não me associei a nenhum CTG, mas não foi por falta de convite, mas porque não era, né, o meu estilo já era mais avançado um pouco, né? Então não era muito conservador. E nesse tempo então eu fiquei lá, mas graças a Deus continuei, né, tendo ainda aquele bom ensino, né, do bom caminho no começo da minha vida, que me deu o tino para continuar, manter o sonho que era servir o exército,
E aí eu entrei para o exército. No exército eu conheci alguns colegas que eram, né, evangélicos, e eu notei que eles não tinham aquele padrão para selecionar as companhias. Eles conversavam com todo mundo, eles jogavam bola, brincavam com todos, e isso me atraiu. Quando um deles abriu a Bíblia, né, eu vi, poxa, ele não tem vergonha de ler a Bíblia em público, na frente de todo mundo, né? Ele é um crente que não quer parecer com o mundo, ele quer parecer crente. E eu achei aquilo interessante, porque eu me criei de uma forma diferente, né? Mesmo os meus colegas, eles naquela época eram crentes, mas alguns não queriam que a gente se identificasse como crente na escola ou em outros lugares, justamente por causa do bullying, né, daquela época. Existia muito preconceito, muito, né, pastor? Muito. Inclusive a própria Constituição antigamente só reconhecia a Igreja Católica, algumas constituições primeiras antigas, né? Sim, sim. Só reconhecia a religião católica, né? Tinha. Isso fazia com que a religião evangélica se aumentasse, né? Com muita dificuldade, né? Tinha muito preconceito, né? Tinha bastante separação, a gente tinha dificuldade em algumas aulas, né? Então, naquela época ainda era obrigatório, né, o ensino religioso. Então, a gente tinha dificuldade, porque em alguns casos tinha que explicar por que não rezávamos a não ser o Pai Nosso. E quando a gente explicava, não, é porque é só o Pai Nosso que está na Bíblia. Então gerava algumas questões, a gente se expunha entre os colegas que depois achavam que aquilo ali era um tipo de arrogância, o que era... Então, virava piada, né? Era alvo de piada. Então, a gente procurava se isolar um pouco. Mas no exército, quando eu vi a liberdade com que aquelas pessoas ali falavam do Evangelho, eles faziam questão de se identificar como crentes, aquilo ali me atraiu, né? Porque, poxa, eu era um crente escondido e eles, na verdade, não são crentes ainda, não têm ainda um padrão, não têm um conhecimento e têm coragem de falar da Bíblia. Então, eu acho que eu tô no lugar errado, né? Eu estou tomando a posição errada. A partir daí que o senhor resolveu deixar a carreira militar? Não, na verdade eu continuei sendo militar, né? Mas a partir daí eu conheci o Evangelho Quadrangular. E a partir daí eu comecei a frequentar a igreja, participar do grupo de jovens, né? E enquanto porque isso foi em 1987, eu ainda continuei alguns anos no exército ainda, 88, né, que eu engrenei, vamos dizer assim, na igreja. E nessa época, né, então, já me considerava, já me tornei membro da igreja, né, já era batizado nas águas, já era batizado com o Espírito Santo. Então já tinha assim uma intimidade com Deus maior. As igrejas evangélicas hoje todas batizam com água? Sim. Ou não? Ou algumas só? Não, a igreja evangélica ela batiza com água. Mas no rio? Não, aí tem dois tipos de batismo. E também isso é uma questão doutrinária, né, que divergente em algumas denominações, como algumas igrejas conservadoras, elas ainda se utilizam do batismo por aspersão, né, que é apenas jogar água sobre a cabeça da pessoa, né, mas é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles assim entendem, né? A igreja quadrangular é uma igreja batista, por imersão, né? O batismo por imersão, né? Até quando eu digo uma igreja batista, na verdade eu digo que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela entende, né, que houve uma época, uma separação, né, no começo da história da igreja, né, no geral, onde a igreja ainda era jerusamelitana, né, aquela igreja que nasceu em Jerusalém, e depois foi se separando para a igreja romana, e a igreja tradicional também foi sofrendo preconceito, a perseguição, né, porque não seguia os costumes, né, como Roma impunha. E aí então aí foi conhecida como a igreja anabatista, né? Anabatista. Isso. Esta igreja continuava, né, seguindo a palavra dos apóstolos, a orientação dos apóstolos, como a igreja de Jerusalém, e não os costumes, né, não aceitava os costumes da igreja romana, né, que é a igreja católica tradicional na época, que foi indo, né, inclusive, né, aí já com a questão dos papas, tudo mais. Mas a igreja seguiu, ela foi muito perseguida. Depois, com o tempo, veio, né, o retorno às origens da igreja, através de Martim Lutero, né? Então a igreja voltou a igreja foi conhecida como protestante, mas aí
novamente se encontrou, né, com aqueles que eram, na verdade, os anabatistas, e aí se diversificou pelas doutrinas, né, a forma como era pregado o Evangelho. Pastor casado. Eu sou casado, minha esposa também é pastora. Também é pastora? Também é pastora. E o senhor conheceu ela, ela já era também da mesma religião? Como que foi? Sim, eu conheci ela na igreja, né? Na igreja? Na igreja, né? Ela era... Na igreja do Evangelho Quadrangular? Na igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Também na mesma cidade, Alegrete? Na mesma cidade, na mesma igreja, Alegrete. Eu fui militar, comecei a frequentar aquela igreja, né? Me uni a um grupo de jovens do bairro onde eu morava, né? Que era lá em Alegrete, na igreja, né? Da Vila Prado, no caso. E de lá eu comecei a me ligar aos jovens da sede. O interessante que eu achei, porque onde a gente chegava, a gente era bem recebido, era sempre uma novidade, então aquilo atraía mais jovens também. Eu fazia questão de levar os meus colegas, né, na igreja, e não entendia porque que nem todos ficavam lá automaticamente como eu fiquei, né? Eu não compreendia aquilo, e eu entendi que era justamente por causa do chamado que Deus deu para a gente, né? Então, naquele momento, eu conheci um dia a minha esposa lá, conheci ela numa das aulas da escola bíblica, né, que foi marcante, né, vamos dizer assim. A irmã mais velha dela, que hoje é pastora também, ela dava aula na escola bíblica, né? E ela é uma das alunas, vamos dizer assim, mais aplicadas, né? Então ela destacava, de certa forma, por estar sempre pautando a presença dela ali na aula, era uma pessoa participativa. E depois começou a trabalhar na área do louvor da igreja, então vamos dizer, ela coordenava e comandava ali um grupo de louvor, né, músicos, né, ela fazia a coordenação e graças a Deus, então isso foi atraindo assim, e até o dia em que Deus nos ligou, vamos dizer assim, e né, começamos na verdade trabalhando juntos, né, então participando do mesmo grupo e tudo mais, e a partir dali até o momento em que Deus diz, olha, agora é vocês dois, né? Então, agora é com vocês. E aí nós participávamos de trabalhos, né? A irmã dela, no caso, era coordenadora de jovens casados. E fazia os eventos, precisava de auxiliares, e a gente se colocava ali como voluntários, né? Que os casais tinham que estar lá participando. Então, os jovens e alguns outros irmãos lá que iam auxiliar na organização daqueles encontros. E nós íamos para a equipe, então trabalhávamos juntos e isso foi nos aproximando e fazíamos questão de estar um perto do outro até que deu um namoro, né? Pastor, muitas pessoas que entram na igreja dizem que receberam um chamado. O senhor, agora mesmo o senhor citou também o termo chamado. Muitas pessoas que entram na religião evangélica falam que receberam um chamado. Alguns falam que têm um testemunho forte. Isso para o católico, principalmente, geram desconfianças. Eles não entendem o que é isso. O que seria o chamado? O que seria um testemunho forte? Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, porque como existiu em épocas antigas também muito pré-conceitos que na realidade não justificavam, ainda existe um pouco nesse sentido, né? A gente encontra pessoas que não entendem, mas peraí, receber um chamado, mas como que é esse chamado? Eu estou aqui sentado e Deus me chama? Mas como que eu percebo isso? Aí a pessoa fala, mas Deus chamou eu, por que Deus chamou eu e não chamou ele? Por que chamou ele e não me chamou? Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre esse procedimento que acontece, né? Essa bênção, né, que acontece dentro da igreja evangélica. Na verdade, o chamado, ele é algo de uma forma sobrenatural. E a própria palavra de Deus diz que o homem carnal, o que é o homem carnal? O homem natural. O homem que ainda não tem essa intimidade espiritual, às vezes essa sensibilidade para entender como Deus age sobrenaturalmente. Então, o chamado, na verdade, não é para se criar uma desculpa para dizer, não, agora eu vou ser pastor. Para alguns até infelizmente. Né? Muitas pessoas confundem chamado com vontade, com querer. O chamado, ele age no nosso querer, na nossa vontade. Mas o chamado, ele é uma ação sobrenatural de Deus. Né? Então, é como algo que acontece na vida da pessoa, né? E a partir daí a pessoa toma aquele rumo, ele começa a ter aquela visão. Vamos dizer assim,
simplificando talvez numa questão que hoje todo mundo chama de paixão. Né? O chamado é uma paixão. Né? Alguém um dia, né, resolveu, né, viu aquelas construções e começou, né, desde criança querendo imitar, querendo fazer, e se apaixonou por aquilo, e aquilo ali virou uma profissão. Ele teve um chamado, alguém se identificou com um professor, com um médico, não, eu quero ser isto, eu quero fazer isto com o coração. Né? Então, isso é uma vontade, isso é um chamado, às vezes uma predisposição da pessoa, um dom natural. Agora, o chamado de Deus, ele é quando Deus já concilia a nossa preparação, né? E a nossa disposição de entender e atender às oportunidades que Ele abre para a gente, né? Para pregar o Evangelho, no caso, que foi o meu caso. Quando se fala em chamado, testemunho forte, é uma expressão, às vezes, um pouco para criar um certo sensacionalismo, para atrair a atenção das pessoas, né? E para despertar as pessoas, para ficarem curiosas a respeito do que é o chamado, né? do testemunho, né? Alguém muitas vezes querendo dar uma característica para o seu testemunho. Mas para cada crente, para cada um que entende que tem essa intimidade com Deus, tem uma vida de oração, tem um conhecimento bíblico, né? Se aprofunda no conhecimento da palavra, ele entende o que é o chamado. Então precisa ter um pouco do conhecimento espiritual, né? Nós vamos ver na Bíblia o chamado que Deus fez a Abraão. E a palavra de Deus diz que Deus se apresentou a Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Né? O chamado que Deus fez para Josué, né? Que era auxiliar de Moisés, né? E ele não era a pessoa indicada para ser o líder. Quem estava sendo preparado era Eleazar, o filho, né, de Arão. Era o auxiliar direto de Moisés, estava ali sendo treinado. Mas Deus fez o chamado para Josué e mostrou para Moisés quem seria. É Josué. E Deus falou com Josué e disse: não temas, tenha coragem, tenha bom ânimo e segue tudo que está escrito no livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Então o chamado começa com essa disposição de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o Deus da palavra, e ver a palavra não como uma forma do homem buscar a Deus, mas ver o que a palavra de Deus é. Ela é a forma, a força de Deus por se expressar o homem. Então, às vezes as pessoas falam que a palavra de Deus, ela revela, né, que a Bíblia revela a palavra de Deus. E tem muitas pessoas sem uma intenção espiritual, sem uma intimidade com Deus, sem uma oração, lendo a Bíblia para ver se entende, né, a obra de Deus. E não consegue. Porque a Bíblia, na verdade, ela não revela a vontade de Deus. Ela esconde a vontade de Deus. O que revela a vontade de Deus é o Espírito Santo. Então, uma pessoa sem intimidade com o Espírito Santo, ele vai ler a palavra. E ele não vai encontrar sentido na palavra. Ele vai encontrar palavras bonitas, ele vai encontrar até direções. Né? Eu tenho um amigo que diz que quem lê o livro de Provérbios todos os dias, durante um ano, ele muda a vida dele, com certeza. Né? Porque Provérbio tem 31 capítulos. Se lê um capítulo por dia, ele diz assim: se durante um ano eu duvido esta pessoa não chegar para mim e me dizer que a vida dela não mudou. Porque ele começa a fazer questão de colocar em prática a palavra de Deus. Então, mas por quê? Por causa da palavra, né? A palavra, ela já tem um poder, já tem uma autoridade. Agora, se essa pessoa, ele lê a palavra e ele ainda conciliar isso com oração, com intimidade com Deus, com uma busca pelo Deus, e acreditar em Deus, porque sem fé é impossível chegar a Deus. Tem que acreditar em Deus, tem que ter fé em Deus, né? Tem que se dispor a acreditar em Deus e dar oportunidade para Deus operar na vida dele. Aí quando entra, então esta palavra começa a ter um efeito totalmente diferente. E aí então a pessoa vai perceber o que é o chamado. Tem algumas coisas que vai ser totalmente diferente do que ele era, né? Eu comecei, logo depois de sair do exército, eu fui ser instrutor né, já tinha me formado, enquanto estava no exército eu me formei no Instituto Teológico Quadrangular, saí do exército, me formei em 91, meu chamado foi em 1991 também, né, na verdade em 1990, né, finalzinho, durante um momento de oração, né, enquanto orávamos, né, eu ouvi uma voz, de uma forma sobrenatural, que eu sei que é algo de Deus, e por isso que eu digo que não tem como explicar, né, fisicamente, porque naturalmente não há como entender, mas eu ouvi uma voz que disse: olha,
agora é a tua hora de partir para o ministério. Nós orávamos por um amigo que estava tendo um problema muito sério, né, um problema financeiro muito sério, estava na iminência de perder, né, o carro que ele tinha e com dificuldades numa empresa que ele tinha aberta. Ele era militar, mas estava abrindo uma empresa, né, também de vendas, né, por atacado, e estava com muita dificuldade, tinha dado um problema, e ele estava com dificuldade para conciliar isso, e de repente, nós orando por ele, fizemos uma turma, né, esse grupo de louvor se reuniu, solidário a essa questão, e oramos na casa. Foi aquele dia que Deus falou comigo, fez o chamado. Pastor, nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, e nós voltamos daqui a pouquinho para a continuação dessa entrevista, que está muito legal, viu, pastor? Muito boa. E eu quero perguntar algumas outras coisas também, que é de interesse meu e do telespectador. Fique ligadinho aqui no canal 23, nós vamos voltar já já com o pastor Caleb, da Igreja do Primeiro Evangelho Quadrangular de Penápolis, tá? Voltamos daqui a pouco. Star DSN Seguros. Telefone 3652-4141. Consulte o nosso site libanesaseguros.com.br. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Você sabia que os índices de roubo de carros, casas e empresas mais que triplicam no interior do estado de São Paulo? Nesses momentos tão difíceis, precisamos de uma boa corretora de seguros, com profissionais competentes e qualificados. Por isso, a Star DSN, corretora e administradora de seguros, existe há mais de 20 anos para lhe trazer soluções e segurança. Cote o seu preço conosco. Star DSN Corretora de Seguros. Mais que preço, nós te damos valor. Praça 9 de Julho, 53, Centro de Penápolis. Telefone 3652-4141 ou no e-mail libanesa@libanesaseguros.com.br.
Olá, estamos de volta aqui do Estar Entrevista, entrevistando hoje personalidade do mundo evangélico aqui de Penápolis, tá certo? O pastor da igreja, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Penápolis, Oséias Caleb Gonçalves da Silva, mais conhecido pelos seus fiéis, né, pelas pessoas que frequentam a igreja quadrangular, pastor Caleb. Pastor, existe a segunda igreja também aqui em Penápolis, é bom a gente deixar claro isso, né? O senhor é o pastor da primeira, né? Existe a segunda igreja também, né? Sim, na verdade a segunda igreja até me traz muita alegria falar sobre a segunda igreja, porque foi uma das primeiras ocasiões em que vim para Penápolis, né? Então, no ano de 2001, né, nós tínhamos aqui já um início de obra que era intitulado Segunda Igreja, mas devido a alguns problemas administrativos, a igreja às vezes está com muita dificuldade para se sustentar. Na época ela estava na iminência até de ser fechada, né? As pessoas todas ficarem, no caso, né, algumas pessoas sem serem atendidas, né? Então, nessa época foi-me feito o convite para vir para cá, um desafio na verdade, porque eu estava em Coroados, né, onde a gente já estava, graças a Deus, com a igreja construída, né? Na época eu conheci um pouco de Penápolis, porque enquanto eu era pastor em Coroados, eu também abri uma obra em Braúna. E enquanto na época não tinha carro, então eu viajava de ônibus para Braúna, só que não tinha ônibus para retornar para Coroados direto, então eu tinha que vir até Penápolis, de Penápolis para Coroados. E nesse tempo Deus me permitiu conhecer a primeira igreja, conhecer a história da igreja aqui em Penápolis. Estava em construção a primeira igreja, né? Estava num salão alugado ali, estava em construção. Eu conheci então a história da igreja, isso me familiarizou um pouco com Penápolis. Então, quando a segunda igreja, depois que a primeira já estava construída, a segunda igreja estava sendo começado o trabalho, mas não estava tendo dificuldade, então eu já gostava desta cidade, né? Porque vinha aqui e Deus já estava colocando esse chamado, né, no meu coração de vir para cá. Estava essa familiaridade, né, gostar dessa cidade e orar, né, pelos irmãos, pelo trabalho dos irmãos na primeira igreja e pela igreja no geral aqui, que tinha dificuldade também naquela época. Foi quando eu recebi esse convite, né? A segunda igreja, ela deixou de ser responsabilidade da sede de Lins, né, e passou a ser responsabilidade de Birigui. Era onde eu trabalhava, na região que eu trabalhava, era tesoureiro regional na época. Então o superintendente me encaminhou para vir aqui, dar uma assistência, no caso, nós, né, nesse tempo, o superintendente e eu vínhamos aqui, compramos um terreno para essa igreja, para a segunda igreja, lá no bairro Tropical, e para ter um lugar, para, né, ter um lugar, uma base. Lá no Tropical tinha um salão também pequeno, onde fazíamos os trabalhos também, e na Cunha Sintra fazia na garagem da Casa Pastoral. Na Cunha Sintra não, na 13 de Maio. 13 de Maio. Isso. E ali então estava aquela dificuldade, né? Porque o aluguel aqui era caro, tinha o aluguel do salão e poucas pessoas. Mesmo assim o superintendente me convidou para vir. Estava muito bem assim em questão de colocação, de povo, tudo em Coroados, né? Igreja, uma boa frequência, né? Cidade pequena, então a gente alcançava lá, né? Naquela época era, graças a Deus, uma igreja assim que reunia mais pessoas na cidade, né? Então a gente tinha um trabalho missionário muito bom, graças a Deus. A igreja tinha acabado de ser construída, então vamos dizer, era um momento de desfrutar aquele tempo e começar só o trabalho de implantação agora da igreja na estrutura do povo, na estrutura ministerial. Mas o chamado, o convite para a obra missionária foi forte, esse desafio. Alguns disseram para mim, poxa, isso aí, tu gosta de adrenalina. Isso não é uma questão de adrenalina, é uma questão de obediência, né? Porque se eu fosse, né, querer mesmo o desafio, eu continuava lá, que lá também era um desafio, né? Estava cômodo também, só, né? Com já comodidade, mais recurso. Meu segundo filho recém-nascido, né? Então eu disse, poxa, mas o chamado foi forte, a gente aceitou esse desafio, viemos para cá e Deus, por misericórdia, nos abençoou, demos início à segunda igreja, né? Ficamos 9 meses ainda na garagem ali da 13 de Maio, e logo depois alugamos e restauramos o salão ali na Cunha Sintra. Era um salão que ficou abandonado uns 5 anos, né? E Deus nos concedeu a misericórdia de a gente poder começar naquele salão, né? Até não era um lugar assim, vamos dizer, que iríamos por causa, com possibilidade, porque tínhamos recurso, não. É porque Deus abriu a porta mesmo, nos colocou lá, Ele proveu tudo.
desde o começo, tudo mais, né? Nós tínhamos uma arrecadação que nos limitava. Então muitos trabalhos missionários não podiam se desenvolver, e além disso Deus permitia para a gente a possibilidade de ter um programa de rádio, e mesmo assim né, a gente precisava, faltava um pouquinho. Aí alguns irmãos tiveram a ideia, porque tinha um espaço muito grande, fizeram uma horta comunitária para as pessoas da igreja. Só que quase ninguém levava para a sua casa. Quem levava para a sua casa fazia questão de pagar o que levava. Ele disse, eu vou ter que comprar na feira, então fazia questão de pagar. E o que sobrava dali, escolhiam, levavam né, nas feiras que tinham, e aquele recurso ali ajudava a pagar a água e o imposto da igreja. Que bom, então foi a união desse povo, um povo muito corajoso, um povo forte, muitos testemunhos de cura na época, né? Milagres aconteceram ali naquele lugar. Não só a igreja foi um milagre, mas as pessoas foram recebendo esses milagres, foram vivendo esses milagres. E hoje, graças a Deus, estão na segunda igreja, são testemunhas vivas, né, do que Deus fez ali. Ainda hoje elas testemunham, com certeza. Mesmo todo mundo se empenhando para fazer a segunda igreja, a primeira igreja funcionava. Sim, a primeira igreja ela funcionava aqui. Que é ali na Adolfo Et, no caminho da Amazonas, para quem vai para o Big Mart ali, o antigo Rastelão. Naquela estrada curtinha ali, né? Naquela rua bem curtinha saindo da Amazonas. Vamos para o telespectador entender, você vai da Amazonas sentido centro-bairro, atravessou ali a linha, já pega a primeira direita para quem vai para o Rastelão antigo ali. Quer dizer... do lado do Conselho Tutelar ali. Do ladinho do Conselho Tutelar. Isso, tem a praça ali, né? Então entrou naquela praça ali, já é a igreja. Inclusive, né, vindo pela rua, até esqueci o nome não estou recapitulando bem o nome das ruas, mas a rua superior à linha ali, né, no centro. É pela Adolfo, né? Pela Rui Barbosa. A Rui Barbosa. Indo pela Rui Barbosa, quem olhar... Já consegue avistar a igreja, né? Que é na Adolfo Et, do lado oposto. Exatamente. Do outro lado da linha de trem ali. Nós estamos fazendo... Antes de chegar na Amazonas, né? Nós estamos fazendo uma restauração lá, daqui uns dias acho que a visibilidade ainda vai ficar melhor ainda. Já vai ficar melhor. E aí vocês conseguiram, então, abrir a segunda igreja? Sim, naquela época abrimos a segunda igreja, começamos a construção lá no bairro Tropical, né, no caso. Havíamos adquirido um terreno e a gente pagava as mensalidades na época daquele loteamento lá, e adquirimos lá 2 terrenos. E achávamos que lá seria a segunda igreja. Mas a obra cresceu tanto aqui no centro que nós não quisemos deslocar para lá. Né? Então alugamos o salão na Cunha Sintra e começou a igreja. Mas aí vem a questão do chamado, né? Então a igreja, depois que engrenou aqui, que já estava, graças a Deus, grupos sendo formados, já tínhamos uma boa quantidade de pessoas, graças a Deus, né? Um corpo diaconal, né? Atuante, né? E as pessoas ali já, cada uma no seu lugar. Então foi hora de... Nós saímos também, fomos convidados a abrir igrejas lá em Birigui. E achamos que, né, naquela época, poxa, mas a gente está começando aqui, por que sair agora? Mas foi a mesma coisa quando saímos de Coroados, oramos a Deus, e o meu superintendente falou, olha, Deus tem um propósito para ti. E eu falei, olha, eu gostei dessa cidade, Penápolis é uma cidade que eu gostaria de morar. Ele disse, olha, se é de Deus, e se tu entende que é de Deus esse chamado, outra época tu volta de novo, retorna para cá, através de uma situação bem melhor. Ele ainda brincou assim comigo, né? Mas tudo bem, nós oramos, Deus confirmou, deixamos aqui a segunda igreja no caso, né? Só que aquele salão lá onde era para ser comprado, ele se tornou hoje a terceira igreja, né? Foi construído, né, o salão, está lá em fase de acabamento, né? Ainda faltam algumas coisas, mas já está estabelecida lá a terceira igreja. A terceira e a segunda ficou... E a segunda igreja, né, o pastor que veio, que me substituiu aqui no caso, ele adquiriu um terreno, né, em outro lugar, onde na época, né, nós conversando, ainda falei assim, olha, pastor, nesse bairro, né, e nesse local fica meio escondido a igreja. E o nosso superintendente falou, rapaz, a igreja tem que ser um lugar visível, né? De preferência até quem passar de ônibus assim já possa ver a igreja, né? E ele colocou no coração e Deus honrou o propósito dele, que adquiriu aquele terreno na entrada da cidade, lá na entrada da Maria cidade, Chica. Né? Na Avenida Maria Chica, para quem vem da pista. Entra na cidade para ir para a rodoviária, já na primeira esquina do lado direito,
ali está a igreja, que inclusive ficou muito bonita, né? Ficou muito bonita. E aí, quando o senhor voltou para a primeira. Então, aí eu recebi o convite, né? Depois de 10 anos que tínhamos saído daqui, eu recebi o convite para retornar a Penápolis, agora para pastorear a primeira igreja. Na verdade, esse convite a gente relutou, né? Já teve outras ocasiões, relutamos, mas Deus confirmou. E experimentamos primeiro, na verdade, não, poxa, todas as outras vezes Deus confirmou, nós fomos, obedecemos, mas dessa vez, porque onde estava uma cidade boa também, Presidente Venceslau, né, um bom trabalho, algumas coisas para fazer, alguns desafios, então, né, a gente estudando, fazendo faculdade na mesma cidade, meus filhos também estudando, então tudo ali, cresceram ali, né, 7 anos ficamos lá, então isso pesou, mas quando Deus confirmou de uma maneira inconfundível, né? Então, com provas claras, né, de que era a vontade dele. Então, olha, não podemos nos tornar desobedientes, né? Então, viemos e Deus tem nos honrado, né? Tem confirmado a presença. E eu creio que até essa minha presença aqui já faz parte desse propósito de Deus, né? Claro, com certeza. Pastor, uma situação que sempre vem o telespectador geralmente pergunta, principalmente quem não tem afinidade ainda com a religião evangélica, é que ela consegue alcançar as marginalidades, né? Principalmente os seres humanos que vivem na marginalidade social, né? É uma característica bem que a gente encontra muito na igreja evangélica de um modo geral, esse pessoal que está à margem da sociedade, que está envolvido com crimes, que está envolvido com diversos tipos de coisas, e parece que a igreja evangélica consegue atingir mais o coração dessas pessoas, e muita gente até com preconceito depois fala, tá vendo, ele era traficante, agora virou de uma forma, né, errada, que todo mundo fala crente, né? Porque crente é todo mundo que crê em Deus, né? Isso. Mas ele era traficante e virou crente, ele era bandido e virou crente, ele era drogado e virou crente. E por que a igreja evangélica tem esse poder de mudar, principalmente o coração das pessoas que estão mais à marginalidade? Na verdade, esse poder foi delegado pelo próprio Senhor Jesus, né? Então, foi dada essa autoridade para repreender, né? Para aquele que crê, né? Repreender. Assim, eis que vocês porão as mãos sobre os enfermos, curarão, expulsarão demônios, né? Então, e falarão a línguas dos anjos, né? Então, novas línguas. Quer dizer, vão chegar às pessoas, né? Não interessa a língua que elas falam, Deus deu essa autoridade, deu este poder, né? Para, através do Evangelho, a gente chegar a qualquer linguagem, a qualquer pessoa. Né? Tanto que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, né? O livro mais conhecido na face da terra. Né? Então, a palavra de Deus é assim que a gente acredita, ela tem que ser. Então, ela alcança essas pessoas. E, na verdade, às vezes não é o acesso que a igreja tem a essas pessoas, mas o interesse que essas pessoas têm em buscar, né, algo que possa trazer solução para a vida delas. E encontram isso no Evangelho, porque o Evangelho, a palavra de Deus diz que tem que ser pregado sem acepção de pessoas. Então não deve haver preconceito. Nas igrejas tradicionais, às vezes há uma resistência, né? Então, num tradicional religioso, ele há uma resistência em ter, né, um relacionamento, ou ser mal compreendido ou mal entendido, se ele tiver amizade com alguém, né, que não é, vamos dizer assim, uma pessoa de uma boa índole. Não tem o estereótipo do cristão perfeito. Isso, né, alguém que está à margem mesmo. E o Evangelho já acredita, né, que ele tem que levar a transformação justamente para quem precisa mais ser transformado. Não é? Aquele que muitas vezes se sente bem, está feliz com a sua vida e acha que está tudo bem, que ele conseguiu, né, alcançar, vamos dizer, o êxito na sua vida, dificilmente ele vai estar com o coração aberto para Deus, porque ele acha que ele não precisa de Deus, ele não precisa dos benefícios, né, de uma conversão, de uma transformação de vida. E na verdade, às vezes as pessoas que mais precisam de Deus são aquelas que imaginam, né, que está tudo bem, que está tudo tranquilo. E às vezes até não, tem que pregar para aquele lá que está caído, aquele lá que está drogado, né, e também aquele lá precisa do Senhor tanto quanto os outros.
Então, É um trabalho que, inclusive, muitos pastores fazem nas igrejas, né? isso, Não, a igreja... desculpa, nas delegacias. Muitos Muitos pastores vão até as delegacias, as celas, né? Sim, tem. Vão às celas para poder evangelizar quem está ali, né? Muitos pastores tiveram essa vida, saíram, né, lá do fundo do poço, né? Saíram lá da marginalidade, né, da criminalidade, alguns foram transformados, né? E a gente tem muitas pessoas, a igreja evangélica, de uma forma geral, ela é feita de alguma coisa, né? Sem levar em consideração que muitos santos da Igreja Católica também não eram nenhum santinhos antes de serem canonizados, né? Antes Sim. de serem santos, né? Antes de Jesus escolher eles, né, de acordo com a Igreja Católica, também não eram os mais, não tinham todos os estereótipos de santos, né? Sim, o Senhor Jesus, ele pregou entre o povo, né, entre os mais humildes, ele estava lá entre, né, as pessoas que todos excluíam, né? Ele mostrou isso, e os ricos pensavam que o Senhor Jesus só ia pregar para os pobres, né? Mas eles tiveram tiveram até uma prova diferente quando Jesus chamou Zaqueu, porque Zaqueu não era pobre, era um publicano, né? Ele tinha muito dinheiro, mas também lá no meio dos apóstolos tinha Mateus, que também foi publicano, né? E essas pessoas, eles eram tidos como traidores do povo judeu, que eles cobravam imposto para os romanos, mas o Senhor Jesus chamou eles. Então o evangelho, né, o evangélico, né, o crente evangélico, ele não tem esse preconceito, ele leva a Jesus às pessoas que estão precisando de Jesus, sendo ela, seja qual for a classe social, mas sabe que vai ter uma abertura para se falar do evangelho. Se a pessoa receber o evangelho, a transformação vai ser clara, né? Quem é para o pastor hoje um ícone, um símbolo? Claro que Jesus é o maior, né? Sim. Que Deus é o maior, mas quem é para o pastor hoje, de quem prega a religião, às vezes pode nem ser da igreja quadrangular, quem que é uma referência hoje que o pastor admira como homem evangélico hoje atuante? Pastor, algum pastor que passa nas TVs abertas? O que o pastor gosta? Quem que o pastor sente admiração e entende que tem uma linha legal hoje de atuação? Bom, numa questão particular, né, eu, né, vejo para a minha vida, em primeiro lugar, meu pai, né? O meu conselheiro é quem intercede por mim. Meu pai espiritual, né, que é o pastor que me orientou no ministério, né, que eu tenho, né, amigo de fé, né, que inclusive esse superintendente que me convidou, me levou para Santa Catarina, me trouxe para ser diretor do Instituto Teológico em Presidente Prudente, né, me deu esse espaço, e graças a Deus é uma pessoa que intercede pela gente, nos abençoa também, o pastor Zé da Silva, né, grande pregador, grande servo do Senhor, mas não está na televisão. Entendi. Agora, na televisão, né, a gente vai ver alguns pregadores, mas eu acredito assim, né, que... São muitos, né, hoje? São muitos. Né? Eu poderia falar os que são populares, que as pessoas já conhecem, porque estão evidentes na televisão. Mas olha, não é porque é conhecido, porque tem uma maneira de falar que atrai as pessoas, uma eloquência, né? Uma oratória muito boa, uma maneira atrativa de falar, de que, vamos dizer, são os maiores pregadores, né? O maior pregador, muitas vezes ele nem aparece, né? Não se destaca, né? Só vai se ver o efeito disso com o tempo, depois com o resultado da pregação daquele grande servo do Senhor, né? Então, palavras bonitas, palavras maravilhosas, nós vamos ver grandes, né? Aí, tanto entre os pregadores evangélicos, né? Mas nós dá para pautar, né? Eu gostava muito, né, de um pastor que voltou agora à televisão, gosto de ouvi-lo, né? Gostava muito de ouvi-lo da minha juventude, foi marcante para mim, que é Robson Rodovalho. Robson Rodovalho. É isso. Então a gente cantava os louvores da igreja dele e esse pastor, né, como pregador, né, então para mim foi importante no meu ministério, né? Então, mas a gente vai ver grandes outros pregadores aí, eu não preciso nem falar o nome dos outros que... Pastor, quando eles, principalmente os mais famosos hoje nas redes abertas, eles travam às vezes embates de questões que na ética deles
tem que bater, como é o caso do homossexualismo, que foi um caso bem latente nos últimos anos. Como que é tratado isso por todas as outras igrejas? Por exemplo, o pastor Feliciano, né? Sim, Marcos Feliciano teve um embate recente, né? Com a interpretação que ele faz dos gays, né? Inclusive, ele mantém essa postura interpretativa, né? Não querendo excluir totalmente os gays, mas dizendo que aquilo tem que mudar. Como que as outras igrejas se portam quando alguém levanta a bandeira e dá o primeiro passo? Na verdade, essa atitude do pastor Marcos Feliciano, ela não é o primeiro passo, né? Vamos dizer assim. Ele não tomou uma atitude por ele. Ele está defendendo justamente uma doutrina bíblica, né? E a posição dele não é contra os homossexuais, como alguns vendem, né? A mídia divulga desta forma, assim, para dar uma notícia, né? Para ser mais, né, sensacionalista em alguns casos, assim. E, né, especificamente, né, uma rede, né, faz questão de expor dessa forma, e as outras acabam, às vezes, indo naquele embalo. Mas o que ele começou esclarecendo é o que a Bíblia Sagrada fala. A gente ama os homossexuais, né, e independente da decisão deles ou não, mas eles têm que entender que nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, né, porque isso vai ser contrário à ideologia deles. Nós somos contra todo tipo de preconceito, né, porque senão não poderíamos pregar aos viciados, as pessoas que estão, como o senhor mesmo citou aqui, na marginalidade, né, e acreditamos sim que há transformação para todo tipo de pessoa, né, como a mídia colocou a cura gay, né, não é algo inexistente, não é, porque tanto se fala que os próprios homossexuais deram esse título, mas eles dizem que, né, o homossexualismo não é uma doença, e na verdade não é, né, é uma opção, né. Mas existe alguma coisa que está na vida da criança, pode ser alguma coisa que se identifique, né, desde criança, mas a própria palavra de Deus já esclarece sobre isso, já dá orientação. Então a Bíblia Sagrada nunca omitiu, né, que pudesse acontecer isso, mas a Bíblia Sagrada fala, né, o que Deus fez, como Deus quer. Então a igreja evangélica, ela é bem clara sobre isso, e a palavra de Deus diz que o homossexualismo é pecado. Nós acreditamos que é pecado, né? Então, e nós vamos, claro, pregar o evangelho, pregar a palavra. Existe homossexuais, né, nas igrejas evangélicas, né? Existe a possibilidade de um homossexual se converter? Existe, né? Ora, não existe o ódio contra os homossexuais. Não existe uma constatação, mas uma constatação também que a palavra de Deus pede para que não haja esse tipo de opção, né? Sim. Sexual. Pastor, e o ateísmo hoje? O ateísmo, as pessoas ateístas, agnósticas, que também procuram se desenvolver no mundo, que procuram tudo para uma razão científica e lógica para tudo. Como é que a igreja evangélica trata esse perfil de pessoas? Olha, a igreja do Evangelho Quadrangular, né, a igreja que eu pertenço, chama atenção pela forma de pregar, porque não se define uma regra específica para a igreja, um comportamento para a igreja quadrangular. São 13 igrejas quadrangulares aqui em Penápolis, e eu acredito que se as pessoas forem olhar para cada uma delas, vai ver que cada uma tem a sua característica própria, a sua identidade, né? Conservando a doutrina cardinal, né, que é o evangelho, a doutrina do evangelho quadrangular, que é o que eu falei, Jesus apresentado das 4 formas, né? Então, agora, eu particularmente, então, nessa visão de falar sobre ciência, né, sobre o agnosticismo, né, sobre o ateísmo, eu sempre sou bem claro uma coisa: eu não acredito num ateísmo total. Não é? Mesmo que a pessoa diga que não crê em Deus, ele vai crer em alguma coisa. E ele precisa exercer muita fé para não acreditar. Ele precisa ter muito mais fé para não acreditar em Deus do que para crer em Deus. Porque as evidências da presença divina, né, em tudo, são muito claras, né? As provas, que as pessoas querem provas, né? As provas que elas querem
tem que ter muito jogo de cintura para criar as provas, né, ou uma prova, um tipo de prova que a pessoa possa ter. Então, as leis que existem hoje da natureza foram criadas por Deus e estabelecidas por Deus, e algumas que o homem nem descobriu ainda. Mas Deus já sabe e algumas já estão na Bíblia Sagrada, né? Então, a própria igreja tradicional condenava até a descoberta, né, vamos dizer, de que a terra é redonda. Não, diziam que não. Só que a Bíblia sempre falou disso, né? A Bíblia já citava, né? Isaías fala sobre que o Senhor estava com os pés, o Senhor contemplava o globo da terra, né? Então, que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, eu acredito na ciência que tenha uma comprovação bíblica, né? Eu estudo, né? Já participei de alguns debates na faculdade, justamente colocando estas questões, e eu sempre digo isso, né? Principalmente na disciplina de história, né? Não, eu acredito toda a ciência, eu acredito nas descobertas científicas que a Bíblia comprova, né? Existe uma prova bíblica disso, então pode ser verdade, né? Então, porque o criacionismo é uma evidência, mas que evidência nós temos? Nós temos a Bíblia Sagrada, né? E na leitura da Bíblia já se vê isso e não tem como rebater. Agora, a evolução, né? O evolucionismo é uma suposição, né? Existem várias ainda tendências, não existe como provar isso, porque senão já seria, né, o surgimento espontâneo da vida, né? Por que nunca conseguiram isso em laboratório com tanta tecnologia que há? Então existem muitas coisas que tem, né? O agnosticismo já procura envolver todas as crenças, né? E juntar tudo isso com Deus, mas isso é tentar se acomodar, sabe, para não encarar a si mesmo, seus defeitos, a necessidade de mudar e se enquadrar dentro do plano divino, né? Porque Deus tem um propósito de colocar o homem na humanidade para que ele faça a sua opção, a sua escolha. Ou quer seguir a Deus, ou quer, né, ter uma vida depois desta, ou quer continuar ainda nesta terra, né, e encerrar por aqui mesmo. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que tenhamos vida com abundância. E o próprio Jesus falou que a vida não é só depois, né, nova vida não. Aqui também o Senhor quer dar vida para a gente aqui, né? Não é sobrevivência, é vida mesmo, né? Condição de viver melhor e de buscar coisas melhores aqui, né? A palavra de Deus, Isaías 1,19, diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor desta terra. Então, é isso que a gente ensina, isso que a gente acredita, que todos têm direito ao melhor. O agnosticismo, eles querem o melhor. E eles querem o melhor no depois também. Mas eles estão criando isso de uma forma humana, de uma forma natural, tentando trazer isso através da ciência, tentando conciliar isso com descobertas científicas, né, com coisas do passado, do futuro, com, né, coisas extraterrestres, com seres extraterrestres que não são reais, né? Alguém perguntou para mim, o senhor acredita em ET? Eu sou ET. Porque a palavra de Deus diz que já não somos mais deste mundo, né? O Senhor tem para nós um lugar especial preparado. Então eu já não sou mais deste mundo, né? Então, mas o senhor acredita que haja vida no outro planeta? Não, eu acredito que haja vida fora da Terra. Porque a palavra de Deus diz isso, né? Que a vida fora da Terra é a vida celestial, né? A vida do Senhor, numa dimensão diferente da nossa, na dimensão espiritual. Pastor, nós já estamos chegando agora ao final do nosso programa. Eu queria que o senhor passasse o endereço certo da igreja, telefone de contato, para que quem estiver nos assistindo aqui no canal 23 possa fazer uma visita, né, à igreja. Lembrando que nós podemos começar já em breve um programa aqui no canal 23 do primeiro evangelho, né, da igreja, da primeira igreja, do Evangelho Quadrangular. Mas eu queria já que o senhor deixasse aqui o endereço da igreja e um telefone de contato para que a igreja possa já, para que o pessoal que está acompanhando aqui no canal de 23 possa já fazer as primeiras visitas. Eu acho que foi uma entrevista maravilhosa que nós tivemos aqui, elucidativa, né? Eu percebi que o pastor realmente é uma pessoa abençoada, e isso é muito legal para os telespectadores poderem acompanhar e às vezes ir também na igreja, que é muito importante. Amém. Eu deixo o convite então para todos os amigos que quiserem participar. E o nosso endereço é na rua Adolfo Rett, número 63. Então ali, atravessando, né, a linha ali pela rua Amazonas, né? Então, naquela travessia da linha,
indo do centro-bairro à direita, né? Vindo do bairro centro, Isso. antes de atravessar a linha à esquerda, ali na praça, já Justo. entra como quem vai para o supermercado Big Mart. Big Mart, do Big né? Mart 2, né? Isso, Que é o antigo Rastelão. Exatamente, né? Quando eu morei aqui da primeira vez, ainda era Rastelão. Já era Rastelão ainda, É. né? Então, a gente está ali todo domingo, às 19h30, nós temos nosso culto e uma bênção especial para as famílias. Nas terças-feiras, nós estamos agora... Domingo que horas? Domingo às 19h30. 19h30. 19h30 a gente está ali. Temos de manhã também um momento de oração, né? Quem quiser participar, a gente tem 8h30. Nós estamos começando, na verdade, uma escola de treinamento, né? Treinamento, nós vamos começar agora neste domingo com liderança pessoal, né? Falando sobre liderança, mas a liderança do próprio eu, né? Começando e liderar a sua própria casa, também sua família, os seus afazeres, a liderança, né? No seu quadrado, vamos dizer assim, né? E nós estaremos começando esse domingo. No domingo à noite, então nós temos um trabalho especial abençoando as famílias, oramos por todas as famílias. As pessoas que forem, né, no domingo, elas podem levar uma peça de roupa, levar uma fotografia, algo que representa a pessoa que ela quer apresentar a Deus na oração. Então a gente deixa esse convite aí para todos que quiserem, serão abençoados. Na quinta-feira, nós temos uma corrente que intitulamos a Chave da Vitória. Essa corrente Chave da Vitória é uma corrente de oração, é uma corrente que a bênção de Deus chega na vida da pessoa e a pessoa descobre através da oração como, né? Qual é a chave para conquistar esta bênção, né? Então, por isso, a gente está convidando, né, para as pessoas estarem ali. Então, resumindo, né? Domingo, 19h30 é o culto à família. Terça-feira é um culto de oração, nós nos ajoelhamos para clamar a Deus. Que horas? Às 20 horas. Às 20 horas. Isto, e nos Na ajoelhamos, quinta... depois nós encerramos declarando o Salmo 91, né? As pessoas que forem lá recebem o Salmo 91 em forma de declaração pessoal. E na quinta-feira a gente tem a Chave da Vitória. Quem for lá concluir, né, os 7 dias dessa corrente, ele recebe um pingente assim em forma de chave, né? Uma referência bíblica ali para ele lembrar da corrente, né? E para ele continuar ainda com a chave, né, representando a chave que ele está levando para casa mesmo. Tá certo. Pastor, eu quero agradecer a presença e que o senhor fique à vontade as últimas palavras, né? O senhor se despedir aqui dos nossos telespectadores e dos nossos internautas. O senhor falou do Salmo 91, é o mais bonito que eu já vi até hoje, é o Salmo 91, né? Que o senhor possa se despedir então de todos e muito obrigado pela entrevista maravilhosa de hoje. Quem agradece sou eu por este momento aqui, por esta porta aberta, né, para chegarmos ao lar de várias pessoas que estão nos assistindo, e eu tenho certeza que uma boa parte desta cidade, né? E para mim é uma alegria mesmo, né? E como tu disse, a gente, né, estar aqui é algo assim importante para a minha vida, porque estou exercendo o meu ministério, o meu chamado, e eu tenho certeza que para a vida de muitas pessoas que vão acreditar nesse chamado, no exercício desse chamado, que a palavra de Deus é assim, ó: crede nos vossos profetas e prosperareis. Então a palavra de Deus, ela nos dá esse respaldo, né? Como eu disse, tendo fé, a pessoa chega muito mais longe do que ela pensa, do que ela pode imaginar, ela acreditando. O Salmo 91 é a nossa declaração que fazemos, a gente ensina a pessoa a fazer a declaração pessoal, né? Coloca na primeira pessoa, eu declaro, né? Eu tomo posse, né? Eu falo. E isso tem mudado, né? A gente chama de novena da proteção divina, né? O Salmo 91. Então, até quando tu falou em testemunho forte, na verdade o testemunho forte mesmo é o testemunho pessoal, né? É o meu testemunho. As pessoas costumam dizer testemunho forte porque às vezes é alguma coisa contundente, né? Que sabe que outros não viveram aquela situação. Mas o testemunho forte mesmo é aquilo que eu vivo. Então é o testemunho forte que a gente busca das pessoas, né? Levar as pessoas a esse testemunho forte. Então fica o convite, né, para todos então que estão nos assistindo, estarem conosco. É uma alegria recebê-los ali, passando o telefone que eu não passei, né? estou confundindo 52. com 3652 4095. 4095. Nós vamos ver aí na tela, 3652 9045. E quem quiser, né, através da internet, conhecer um pouco mais do Evangelho Quadrangular, tem o portal Quadrangular, né? Dá para colocar pesquisa lá, são várias igrejas, vários sites. Qual que é o portal, o endereço do portal? É Portal Quadrangular. Portal Quadrangular. Isso, né? www.portalquadrangular.com.br, né? Então,
Tem vários sites, né? Tem, viu, Jairo? Põe aí também no GC, portalquadrangular.com.br. Então, também, que é o portal. Porque se for pesquisar, vai apresentar várias igrejas. Nós não temos o nosso site, especialmente aqui de Penápolis. Esta igreja de Penápolis. De Penápolis não. Esse aqui que eu mostro é o nacional. É o nacional. Mas ali dá para conhecer a igreja, né? E o trabalho da igreja no geral, né? Os trabalhos de assistência, porque a igreja, graças a Deus, ela alcança vários, né, níveis, trabalho missionário, né? Então, vários lugares, né? Na verdade, a Igreja do Evangelho Quadrangular é o maior ministério unido do Brasil. É a maior igreja evangélica unida no Brasil. É uma igreja só no Brasil inteiro. Onde falou quadrangular é uma igreja só. Não tem independente, não tem tradicional, conservadora, não. É toda uma só. Todo o Brasil são, né, mais de 40 mil obreiros, né, trabalhando, são cerca de, né, acho que umas 15 mil igrejas, não estou bem atualizado, mas entre igrejas e congregações. Então, recentemente vimos inclusive na internet, né, um vídeo de um pastor que ele em 40 dias abriu 47 igrejas na ilha de Marajó. Né? Então, graças a Deus, fez um trabalho maravilhoso o pastor Emerson. Né? Que beleza. Então, maravilhoso. E um que foi tirado lá da margem, né, foi incluído, né, ele não se sentia às vezes bem por ele ser deficiente físico. Ele imaginava que nunca poderia ser pastor e recebeu o chamado. E um dia ele foi ser pastor, hoje é superintendente, tem um grande trabalho. Que bom. Então nós vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês, telespectadores e internautas. Vamos voltar oportunamente com mais um Estar Entrevista, com mais personalidades que fazem diferença na nossa vida, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.